Bom, pessoal, vou demonstrar a rotina de um consultório médico. A primeira etapa do atendimento no consultório é a marcação de compromisso do paciente. Então, essa etapa é realizada pela secretária através do acesso do módulo Agenda. Então, imaginem que o paciente está ligando para a secretária para agendar esse compromisso. Então, ela vai verificar aqui a agenda do médico. Então, no produto atualmente a gente tem uma lista de todos os médicos e todas as agendas deles. Então ela vai selecionar o médico que ela quer marcar aquele compromisso. Vai ter uma lista de todos os compromissos dele. Inclusive existe um assistente de marcação aqui que lista os compromissos que estão livres do médico. Então, se ela quiser ver quais os compromissos que estão liberados para ela fazer uma consulta, ela pode ver pelo assistente de marcação. Neste meu caso aqui, como está tudo liberado, vou fazer a marcação do compromisso. Imaginem que o paciente nunca veio àquele consultório, então ele não tem ficha ainda. Então a secretária vai fazer o que chamamos de pré-cadastro. Vou cadastrar aqui o paciente, pré-cadastro. Ela vai fazer alguns cadastros básicos, como o telefone para contato, celular, responsável. Importante ter essa informação de qual convênio vai ser o atendimento daquele paciente, pois existem médicos que limitam a sua agenda a um determinado número de convênios por dia. E o tipo da consulta, se é uma consulta, se é um retorno, ou pode ser eventualmente até um exame, dependendo da clínica. E o estado da consulta vai ficar como marcado. O paciente que é pré-cadastro, a gente tem um sinalizador ali que ele fica com a cor verde para evidenciar, né, que ele é um pré-cadastro. Após fazer o pré-cadastro, a segunda etapa é o momento que o paciente chega ao consultório para ser efetivamente atendido, né? Então ele chega na recepção e a secretária vai fazer o cadastro da ficha dele. Então ela vai acessar aquele compromisso lá que está somente pré-cadastrado, vai clicar em novo e vai criar a ficha definitiva do paciente. Nessa ficha definitiva, a secretária ela tem acesso à identificação somente. Então ela vai preencher com os dados de identificação e vai clicar em salvar e fechar. Agora o paciente já não está mais com aquele sinalizador que é um pré-cadastro e está pronto para ser atendido lá pelo médico. Se o paciente já está aguardando ali, a secretária ela pode marcar no estado da consulta como aguardando. Assim, logo após a gente vai ver que o médico tem um monitor dos atendimentos, onde ele vai ver esse status. Então está salvo, o paciente está como aguardando, ficou com a hora registrada ali do momento que ele chegou. E agora vamos para a parte do médico. É no módulo atendimento clínico, agenda, abrir lista de compromissos. Aqui o médico tem um monitor com todos os agendamentos dele daquele dia. Então, inclusive, tem o status da marcação ali. Ó. Ele sabe que aquele paciente está aguardando lá na recepção. Então, para atender esse paciente, ele vai dar 2 cliques no compromisso e abre a ficha dele. Esta é a ficha do paciente de um médico de especialidade clínico geral, né, que é bem o objeto aí do nosso projeto. Então, na parte da direita aqui a gente tem as aletas, né, que são aquelas abas que a gente conversou anteriormente. Que aqui tem a letra de identificação, QPHDA, um campo de digitação livre aqui, aparelhos, física, antecedentes, PM, H familiar. A grande maioria deles vocês podem ver que é digitação livre aqui, né? Os mais utilizados pelos médicos são QPHDA, que é a queixa principal, que é a digitação livre, o diagnóstico, onde ele vai buscar o código CID. Então ele tem uma estrutura aqui onde ele consegue consultar todos os códigos de todas as doenças. Ele pode selecionar aqui e colocar em relação à ficha daquele paciente. Procedimentos, onde ele tem uma tabela de procedimentos cadastrada, onde ele consegue tabelar lá que uma consulta tem o valor padrão de R$ 50, por exemplo. Então, se eu posso buscar aqui direto o procedimento e colocar aqui.
E a evolução, que é o atendimento efetivo, né? Onde ele vai registrar o que o paciente apresentou naquele momento da consulta e como que ele está evoluindo ao longo dos dias, né? Então eu vou fazer um cadastro rápido aqui. E ele pode digitar aqui, além daquelas informações padrões, ele pode digitar o andamento do atendimento, né? Ele pode colocar na data aqui que ele fez o atendimento. E ao longo do tempo ele consegue visualizar a evolução através das datas de atendimento, né? Clicando em novo, ele vê uma nova linha aqui e uma nova evolução, né? Na parte da esquerda aqui a gente tem alguns botões interessantes, como por exemplo a multimídia do paciente, onde ele pode associar à ficha do paciente imagens, vídeos e arquivos PDF, e doc, TXT também. Então ele simplesmente clica aqui em novo, busca o arquivo na máquina e associa a ficha do paciente. Tem a opção de utilizar a imagem original ou gravar uma cópia na base de dados ou em outro arquivo. Além disso, eu vou colocar mais uma imagem aqui para a gente ver o comparativo de imagens. Então pensem, por exemplo, o médico tem exames de raio-x que ele está vendo ao longo do tempo. Ele pode fazer um comparativo dessas imagens, onde selecionando elas aqui ele vai conseguir visualizar. Claro que essas imagens que eu estou mostrando, elas são imagens diferentes, né? Mas se fosse um exame de uma determinada área, para ele é interessante comparar lado a lado, para ele ver a evolução daquele tratamento que ele está fazendo. Além do multimídia do paciente, ele pode associar uma foto à ficha de identificação. Também é um recurso que eles acham bem legal, buscando simplesmente o arquivo na máquina ou também capturando pela webcam. Tem uma área de anotações e uma parte aqui onde ele consegue associar um convênio à ficha do paciente, né? Tem todo o cadastro de convênios do produto, ele consegue associar o convênio, digitar a matrícula e validade. Ao final do atendimento, então, o médico deve salvar a ficha e ao clicar em fechar, vai aparecer a tela de status lá, para ele atualizar como foi aquele atendimento. Se ele concluiu, ele vai colocar como atendido. E se ele só fechou a ficha para abrir novamente depois, ele pode deixar em atendimento. E esse status sincroniza lá com a agenda que a secretária visualiza lá na recepção, né? Então, basicamente, essa é a rotina de atendimento do consultório, né? Passando desde o momento da marcação pela secretária até o atendimento do médico.